Irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula para a glória do Senhor Jesus. Esta é sua classe que nós a intitulamos de classe de sermões expositivos. Nós estamos estudando o livro de Moisés chamado Gênesis. Estamos na nossa classe dos 50 sermões expositivos no livro de Moisés chamado Gênesis. A aula de hoje é a aula de número 25. E o texto base de hoje está no livro de Moisés chamado Gênesis, capítulo 21. Capítulo 21, a partir do versículo 14, conforme segue no PDF que você recebe, junto com o link desta aula. Vamos examinar o nosso PDF de hoje. Sermões expositivos, Gênesis 25. Esse 25 é o número da aula. A base bíblica, Gênesis 21. O versículo é o 14 até o 21. Vamos ler o texto? Ver o que o texto está abordando? O título aqui fala o despedimento de Agar e Ismael. Ok. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-os sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. Quero que você grave esta expressão, errante aqui, andando errante pelo deserto de Berseba. Se você puder gravar, lá na frente vai ter uma aula que nós vamos estudar e nós vamos aprender algumas coisas com esta expressão aqui, tá? Verso 15: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Debaixo de uma das árvores. Lembrando que Deus, quando olha para nós, assim como para os seres angelicais, Deus os vê e nos vê como árvores. Importante isso aqui. O próprio Senhor Jesus disse isso, que ele era uma árvore. João 15, lembra disso? Eu sou a videira verdadeira. Nós somos árvores aos olhos de Deus, árvores que dá fruto. Salmo 1, verso 3, né? Assim como Jeremias 17, verso de número 9. A seguir vai fazer um relato também. Verso de número 16. E se foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, que corresponde a aproximadamente aí 120 metros, tá? Porque dizia que não veja eu morrer o menino. Morrer quem? O menino. Observe isso. O menino. Então, vou frisar essa palavra menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Agar levantou a voz e chorou. As lágrimas ficam por conta da mãe. Verso de número 17 diz assim: E ouviu Deus a voz do, olha aí, menino. Ok? As lágrimas ficam por conta da mãe, mas a oração fica por conta do menino. E observe que é a segunda vez que a palavra menino aparece. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Veja que agora ele já não é mais um menino, né? A linguagem do menino agora é para rapaz. Ok.
desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço. Agora não é mais um rapaz, ele é um moço. São curiosidades, tá bom? Menino, rapaz e moço. Eu não vou pregar sobre isso. Isso aqui é para te aguçar, para mexer com você, para você ir atrás. São as 3 fases. A fase de menino, a fase de rapaz e a fase de moço. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Ao moço. E o texto diz, e era Deus com o moço, que cresceu. Observe, ele cresceu de menino para rapaz, de rapaz para moço, e quando chega a ser moço, continua crescendo. E cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Então, quando o texto mostra que ele conheceu uma mulher na terra do Egito, vocês já sabem que moço já é um homem. Já é um homem. Está aqui o texto lido. Vamos exaurir o texto pelo sermão expositivo de hoje. Nós temos uma introdução, depois temos um tema central, e o tema nosso hoje é Deus ouviu a voz do menino. Eu acho que eu coloquei 4 coisas aqui. Em primeiro lugar, ele é filho de uma egípcia, mas é de oração. Em segundo lugar, ele é um menino, mas é de oração. Em terceiro lugar, ele estava no deserto, mas estava orando. Muito bom. Em quarto lugar, ele foi expulso de casa, mas está orando. E aí chega a conclusão. Então, no resumo de tudo aqui, nós temos o que diante dos nossos olhos? Nós temos uma base bíblica, uma introdução, um tema central e 4 subtópicos do tema central. Sermões expositivos em Gênesis. Aula de número 25. Vamos para a introdução. Na introdução está assim, ó. Na mensagem de hoje, vamos estudar sobre a vida de Ismael. Esse é o nosso primeiro contato com a igreja. Observe, nós assumimos o púlpito, nós já demos as primeiras palavras de saudações à igreja, já nos sentimos à vontade entre a igreja e nós, já nos direcionamos para a Bíblia, convidando a igreja para ler o texto do capítulo 21, do verso 14 ao verso 21. Lido o texto, a igreja está assentada. É importante dizer à igreja para manter a sua Bíblia aberta, porque o sermão é expositivo. Não é um sermão temático que você vai navegar nas páginas da Bíblia. Você vai centralizar a igreja no texto, examinando versículo por versículo e dando os pontos chaves ali. No caso, nós temos 4. São os subtópicos. É importante que na introdução você conduza a igreja para o centro daquilo que é a proposta da pregação. O tema, ele é uma divisa central do assunto, mas a exposição será realizada, tá bom? Mesmo tendo um tema. A mensagem não é temática, ela é expositiva. O tema é para você correr para os pontos dentro do texto, tá? Então, na mensagem de hoje, conversando com a igreja, né? Na mensagem de hoje, vamos estudar sobre a vida de Ismael. Seu nome significa Deus ouve. Então, Ismael significa Deus ouve. O significado do nome de Ismael é uma afirmativa e não uma hipótese. Qual a afirmativa? Deus ouve. Esta é uma afirmativa. Ele era filho de Abrão, ok? Estou colocando Abrão por quê? Porque eu estou lendo em Gênesis capítulo 21, mas eu tenho que me reportar ao Gênesis capítulo 16. Então, o texto que eu estou lendo aqui, eu posso ir no contexto do texto. E qual é o contexto do texto?
é o Gênesis 16. E se eu for para Gênesis 16, eu tenho que usar Abrão, porque o Abrão só vai ser Abraão no 17:5. No 21 nós já lemos como Abraão. Mas se eu for para o contexto do texto, e é o capítulo 16, eu tenho que usar a expressão do capítulo 16, que é Abrão. Ok? Seu nome significa Deus ouve, ele era filho de Abrão com Agar. Quem era Agar? A serva egípcia. Ok. Quando Ismael nasceu, Abraão estava com 100 anos de idade. Eu pulei uma frase, vou voltar aqui. Quando Ismael nasceu, Abrão estava com 86 anos de idade. Aí qual é a base bíblica? O Gênesis 16, versículo 11. Ok? Então eu volto os meus olhos para Gênesis 16, versículo 11. Tá assim, ó. E disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que conceberás e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então ele está aqui aparece a idade do seu, aliás, o momento do seu nascimento, da profecia acerca do seu nascimento. Agora, 16:16, tá bom? Acrescenta essa que não está aí no sermão, acrescenta esse texto. Capítulo 16, agora o versículo 16, acrescenta aí. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. 86. Grave bem isso aí. 86. Quando ele nasceu, Abrão estava com 86. Tá. E quando Isaac nasceu, o filho da promessa, Abraão, e agora já é Gênesis 21, Abraão estava com 100 anos. Vamos lá? Gênesis 21, verso 5. Gênesis capítulo 21, verso 5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. 86, Ismael, com 100, Isaque. Qual é a diferença de idade de Ismael para Isaque? Até agora, 14 anos, correto? Até agora, 14 anos. Preste atenção nisso aí. Na cultura daquela época, um menino era desmamado quando tinha 4 anos de idade. Desmamado. Então, Gênesis capítulo 21 vai falar justamente do momento em que Isaque, filho de Abraão com Sara, o filho da promessa, foi desmamado. Está escrito o nascimento de Isaque. Ok. Mas houvera também um período de ser desmamado, que é no verso 8. 21, 8. Ok? E cresceu o menino, tá vendo? Ele já cresceu. E foi desmamado. Pegou? Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado, ou seja, 4 anos de idade. Alguns acreditam que é 3 anos. É isso não vem ao caso. Se for 3, se for 4, o importante é a gente entender o tempo. Por quê? Se de fato foi 4 anos de idade, foi no contexto do banquete do desmamamento de Isaque, né, que Ismael foi expulso, juntamente com a sua mãe Agar. Se ele tem 14 anos quando Isaque nasce e é expulso com 3 anos, o período do desmamamento de Isaque, então ele está com 17. Se é com 4, ele está com 18. Então, nós não estamos diante de uma criança de colo. Porque tem gente que lê o texto aqui e acha que Agar foi para o deserto de Beerseba, errante para o deserto de Beerseba, e Ismael está com 5 aninhos, 6 aninhos. Não é isso não. Quando Isaque nasceu, Ismael já estava com 14. Mais 3 ou 4 anos de desmamamento de Isaque, que é o banquete, ele está com 17 para 18, por que não dizer 18 cravado? Isso é muito importante a gente entender para a gente poder explicar na pregação, e as bases bíblicas estão aí para você ler, ok?
Muito bem. Quando isso ocorreu, Ismael estava com 18 anos de idade, porque eu estou colocando 4 e não 3, aproximadamente. Vamos estudar alguns pontos da vida de Ismael e fazer algumas aplicações para a nossa vida cristã. O fato dele ser filho de uma serva egípcia e ser expulso de casa nos ensina grandes lições para a vida, pois Deus, é interessante isso aqui, pois Deus o ouviu, viu, ouviu, falou e fez promessas e ainda abriu. Veja, gente, Deus fez 5 coisas aqui nesse deserto. Nesse contexto da situação, Deus viu Ismael debaixo daquela árvore, ok? Deus ouviu a voz do menino. Deus falou com Agar por meio do seu anjo, ok? Deus fez promessas a respeito do menino. Deus abriu os olhos de Agar para ver o poço. É interessante isso. Às vezes nós estamos em um contexto de vida, de situação e de geografia, que parece que é o nosso fim. Parece que tudo vai acabar. Só que Deus está vendo, Deus está ouvindo, né? Deus está falando, usando alguém para falar conosco. Deus está fazendo promessas. Deus está abrindo os nossos olhos para enxergar, para ver, né, as suas provisões, o seu socorro, o seu auxílio. Ok. Agora entramos dentro desse aspecto. O Senhor estava presente do início ao fim. Quantas vezes nos vemos sozinhos nos desertos da vida, né? Sem forças para prosseguir, não é verdade? Chegamos a pensar que a morte vai triunfar sobre nós, até que o Altíssimo levante a sua voz e estenda a sua bandeira em nosso favor. O Senhor é a nossa bandeira. Tema central: Deus ouviu a voz do menino. Em primeiro lugar, ele é filho de uma egípcia. Mas é de oração? Como assim? Lembra da idade dele? Quando Isaac nasceu, ele tinha 14. Quando Isaac foi desmamado, ele tem de 17 a 18 anos. É uma idade em que não tem como ele não orar. Ele não é um menino de 4 anos de idade. Quem tem 4 anos de idade é o Isaac, que está sendo desmamado. Ele já está na casa dos 18. Ele é filho de uma serva egípcia, mas ele é de oração. Precisamos ser libertos dos nossos preconceitos. Coloquei aqui. Quando lemos na Bíblia sobre Agar, a serva egípcia, e o seu filho Ismael, o nosso preconceito vai de 0 a 1000. Nos sentimos mais familiarizados e confortados com o texto que menciona Abraão, Sara, Isaac, né? Nos sentimos mais em casa do que quando fala de Agar e de Ismael. Até o momento em que nos deparamos com o texto em estudo aqui e percebemos que Deus não vê como os homens veem. Ismael era filho de uma serva egípcia, de uma escrava que veio lá do Egito, em Gênesis capítulo 12, talvez o verso de número 16 ali, né? Então Ismael, ele era realmente o filho de uma escrava egípcia, vinda lá do Egito. Gênesis 12, verso 16, está aqui já o texto, cujo pai era Abrão. Gênesis capítulo 16, verso 11. Mas os olhos de Deus estavam sobre ele. Os olhos de Deus estavam sobre ele.
A descida de Abrão ao Egito, em Gênesis 12, verso 10, fez com que ele trouxesse de lá uma Agar. Gênesis 12, verso 16, porque Agar é uma das servas. Ele ganhou camelos, jumentos, ele ganhou servos, ele ganhou servas. E entre essas servas está Agar, a serva egípcia. Os conselhos de Sarai para Abrão, em Gênesis 16, verso 2, qual foi o conselho de Sarai para Abrão? Coabita com a minha serva egípcia Agar. Teve como resultado que o nascimento de Ismael, no Gênesis 16, 11, com o 16, 16, onde aparece o Abrão com 84 anos de idade. 84, 86, né? Ismael nasceu quando Abrão estava com 86 anos de idade, ok? 14 anos mais tarde, Isaac vai nascer. Com 4 anos de idade, Isaac vai ser desmamado e Ismael vai ser expulso. Então, observe. Mas nesses 18 anos, 18 agora, porque são 14 mais 4 são 18. Nesses 18 anos de convivência do Ismael, com o seu pai biológico por nome Abraão, seja o Abrão ou Abraão agora, observe, Ismael aprendeu uma coisa: edificar um altar e invocar o nome do Senhor. Ele aprendeu isso aí. Ele aprendeu a orar. Viu? Quando o texto diz no 21:17 assim, e ouviu Deus a voz do menino, isso quer dizer que ele estava orando. Quem ensinou ele a orar? Ele é filho de Abraão, irmão. Ele é filho de Abraão. Abraão edificava o altar, Gênesis 12, versos 7 e 8. Então, você viver 18 anos junto de Abraão e não aprender nada com ele, é filho de Abraão. É importante isso aqui. Tá? Importante. Então, mas nesses 18 anos de convivência com seu pai biológico, por nome Abraão, Isaac aprendeu uma coisa: edificar um altar e invocar o nome do Senhor. A vida prática de Abraão na presença de Deus ensinou Ismael. Então, a maneira como Abraão vou usar essa expressão, relacionava, tinha um bom relacionamento espiritual com Deus, deixou legado para Ismael. Ele é filho de uma escrava, ele é filho de uma egípcia, mas aprendeu a orar ao Deus único e verdadeiro, ao Deus de seu pai, ao Deus de Abraão. Que lindo isso. Página seguinte eu coloquei assim, quando um filho vê seu pai de joelhos na presença de Deus em oração, ele, no caso filho, aprende a mesma regra de fé e de prática. Escuta, os nossos filhos não vão orar porque estamos mandando. Esquece isso, irmão. Esquece isso. Eu já vi isso acontecer muitas vezes em famílias e esses filhos hoje nem crentes são. Porque os pais obrigavam seus filhos a orarem. Mas na obrigação, seus filhos não tinham amor por Deus, tinha raiva. Tinha raiva. Porque a obrigação me gera raiva, não me gera prazer, não me gera alegria. A obrigação, ela me gera, ela tranca a minha fé, o meu coração. Eu não tenho alegria para aquilo. Faço por obrigação e não por amor. Então, eu tenho 3 filhos, Tenho o Guilherme, o Gustavo e o Caio. Eu não obrigo os meus filhos a orar. Nunca obriguei. Mas eu oro por eles. A minha vida tem que ser uma mensagem para os meus filhos. Os meus filhos me veem lendo Bíblia, orando, escrevendo, pregando, servindo,
ensinando, eles estão aprendendo com o exemplo. Eles não estão aprendendo com a obrigação, com o encargo, com o jugo. Presta atenção nisso aí. Bom, o pai, eu coloquei assim, o pai é um verdadeiro educador. O pai ensina com a vida. Pais que oram deixará um legado aos seus filhos. Um filho em apuros ou em dificuldades lembrará do Deus de seu pai. Foi um desses filhos que, diante da morte, do desespero, da solidão, daquele deserto, buscou a face do Deus de Abraão. E o Senhor ouviu a voz do menino. Aqui se quebra o nosso orgulho, pois ele era filho de uma egípcia, mas ele sabia orar. Eu fico assim, pensando nessa situação e vejo quantos jovens e adolescentes estão na igreja hoje, mas o seu pai, a sua mãe está no Egito. São eles, os filhos, que estão orando pelo pai não crente, pela mãe não crente. Viu? Ele é filho de egípcio, de egípcia, mas está orando. Eita, que coisa linda. Em segundo lugar, eu coloquei aqui, ele é um menino, mas é de oração. Em primeiro lugar, ele é filho de uma escrava, ele é filho de uma egípcia, mas é de oração. Em segundo lugar, ele é um menino. Está no texto que ele é um menino. Deus ouviu a voz do menino. Mas não é que o menino é de oração, gente? Que lindo! Na linguagem bíblica daquele tempo, ter 18 anos era ser realmente um menino, levando em consideração a idade em que um adulto morria. Ok? Se Ismael tinha 18 anos, Abraão estava com 104. Abraão estava com 104. O Isaac nasce quando ele tem 100 anos, desmamado é 4 anos depois, 104. Se Ismael tinha 18 anos, Abraão estava com 104 anos. Realmente, ele era um menino. Diante da idade de seu pai, ele era um menino. Mas um menino que orava. Até hoje, há adolescentes e jovens, que nos lugares inóspitos fazem dali um altar de oração ao Deus vivo, que em tempos de angústias e aflições se recorrem à oração, que conhecem a linguagem de um relacionamento com Deus através da oração. Nós temos que estar atento a esse detalhe. Às vezes, nós vemos aquele jovem, aquele adolescente ou aquele jovem na igreja quieto e a gente não dá nada para ele, para ela. Mal nós sabemos que nos seus íntimos, eles têm vida de oração. Não estamos falando de horas, de madrugadas a fios, não é isso que estamos falando. E nem sempre o que ora muito, muito tempo, é também alguém de oração. Costumo dizer que alguns gastarão horas para Deus responder aquilo que outros terão como resposta em pouco tempo. Não é uma regra, não é doutrina isso aí. Você olha para Elias, Elias fez uma oração que tem, dentro da oração dele, tem 54 palavras. Qual foi a resposta de Deus? Imediata, respondeu com fogo, lá no Carmelo. Então, não é uma questão de que eu tenho que gastar tanto tempo. Não estou dizendo para você não orar tanto tempo, não é isso também não. Estamos dizendo que isso não é uma doutrina a se colocar como jugo sobre as pessoas. Porque tem irmão que ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas tem irmão que ora 5 minutos, 10. Como que esse irmão se sente? Um desviado diante de alguém que ora 3 horas. Então, deixamos as hipocrisias de lado
Vamos deixar as hipocrisias de lado, ok? Essas hipocrisias, e vamos entender que nem sempre eu gasto 3 horas para ter uma resposta em oração. Às vezes 5 minutos é o suficiente. E alguns vão ficar 3 horas esperando, enquanto alguém com 5 minutos já sai com a resposta, com a vitória. Então não é uma regra, não. Eu coloquei aqui uma questão mais pessoal, particular minha, né? Eu nasci em um lar cristão, né? Graças a Deus tive esse privilégio de nascer num lar cristão. Conhecida aí pela expressão mais comum entre nós como berço evangélico. Mas na minha adolescência eu me afastei do evangelho, afastei da igreja, não ia mais para a igreja, né? Perdi meu pai muito cedo, minha mãe constituiu um novo casamento e tanto ela como esse meu novo pai biológico que dormiu no Senhor esse ano agora, né? E me faz muita falta. Grande homem na vida, sem dúvida. Homem digno, que assumiu uma mulher com 4 filhos. Fora de série. Homens do quais o mundo fora de série. E faz falta. E aí nessa fase que a minha mãe casou-se novamente, nós fomos morar todos juntos, porque eu morava com a minha avó, que me conduziu no evangelho até os 9 anos de idade, né? Quando eu for morar com os meus pais ali, não tinha mais a companhia da avó para nos levar, porque era regiões diferentes, bairros diferentes. Então, nós fomos criados praticamente sozinhos. O pai e a mãe iam trabalhar, nós íamos para a escola, voltava da escola, ficava em casa e a maioria do tempo na rua. E aí você vai aprendendo de tudo um pouco nesta vida. Isso nos levou a se afastar da igreja e se envolver com o mundo, em várias etapas do mundo, né? Em várias coisas das quais eu não tenho orgulho nenhum de mencionar, nem de testemunhar as coisas que fui e que fiz, né? Mas eu fui para o mundo e retornei a Cristo na minha mocidade. Eu saí na adolescência, mas voltei na mocidade. Na verdade, eu estava para completar 19 anos, estava com 18 anos e 11 meses. Um mês à frente eu já ia completar 19 anos. Então, nesse momento, eu entreguei minha vida para Jesus, né? Mas falando aqui sobre o meu contexto ali, eu coloquei assim, me lembro de muitas ocasiões, isso afastado, distante da igreja, de tudo, né? Em que eu estava em apuros, muitas mesmo, viu? Entre a vida e a morte, só o sangue de Jesus. E me recorria ao quê? A oração. Então quer dizer, vou colocar aí dos 10 anos de idade até os 18, durante esses 8 anos de idade, 8 anos da minha vida ali, da adolescência para a juventude, cidade no caso, a maioridade, né? Passei por várias situações, lembro de algumas delas vívidas até hoje, que era para estar morto já. Então, nesses momentos, eu me recorri à oração. Então, perceba que, mesmo estando distante, mas aquelas minhas idas com a minha avó, né, quando ela nos conduziu, os netos, da igreja até os 9 anos, aquilo não saía da nossa mente. Então, no lugar da dificuldade, do apuro, lembrarmos do quê? Da vovó, dos conselhos da vovó, da palavra de Deus ensinada pela vovó, da maneira de orar ensinada pela vovó. E muitas vezes eu fiz isso, né? Me lembro de muitas ocasiões em que eu estava em apuros entre a vida e a morte e me recorri à oração. Não era uma oração eloquente, cheia de palavras polidas e conjugadas corretamente, mas era a oração de um menino em dificuldades. Como poderia eu me esquecer, né, dos ensinos da minha avó, serva de Deus, em memória, porque já
há alguns anos que ela dormiu no Senhor, nossa irmã Maria José, e nos ensinou a orar e a clamar, sabe por quem? Pelo sangue de Jesus. Eita glória! E foram grandes os livramentos que Deus nos deu. Então estamos aprendendo com Ismael um contexto próximo disso aqui. Ele é um menino, mas ele sabia orar, espelhando-se na vida de quem? Do seu pai biológico, por nome Abraão. Em terceiro lugar, ele estava no deserto. Olha o lugar, mas estava orando. Ó, como um texto tão pequeno, né, pode nos ensinar grandes lições para a vida. Você viu? Uma frase só, e Deus ouviu a voz do menino. Uma frase pequena diante de um universo de Gênesis, 50 capítulos. Aí você enxerga tudo isso dentro desse texto. Quantas coisas preciosas, hein? O lugar não é um dos melhores, pois é um deserto. Um lugar ermo, um lugar inóspito, ou seja, inapropriado, inhospitaleiro, né? Um lugar que não serve para viver por ser um lugar ruim. Fato. O nome do deserto era Beerseba. O significado aqui nas junções é poço do juramento. A crise era tão grande que o lugar tinha poço, mas Agar não percebeu, não viu. Ismael estava a um tiro de arco de distância de Agar, o que corresponde a 120 metros. E enquanto Agar estava chorando, Ismael, o menino, o moço, o rapaz, estava orando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Na crise, os valores espirituais sobressaem. Quando os recursos da terra se esgotam, os céus continuam sendo um celeiro cheio para aqueles que buscam o socorro que vem do Senhor. Ismael está no deserto, mas está orando. Com isso, ele está nos ensinando a seguinte lição, pega essa: não é o lugar que me condiciona, mas é quem está comigo no lugar, terra, aleluia. Não é o lugar que me condiciona, mas é quem está comigo no lugar. Tem mais, ele está nos ensinando isso aqui também, ó. Tem mais. Eu não vim para o deserto para morrer, eu vim para aprender. Oh, aleluia! Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. O deserto não vai me matar. É como se estivesse ouvindo Ismael dizer isso. Pois eu tenho as armas espirituais para lutar. Estou no deserto, mas estou orando. Aleluia, glórias a Deus. Então, diante desta palavra que você está me assistindo agora, eu te pergunto, o que você está fazendo no ambiente que você está? Na situação que você está, no contexto que você está, né? Nas lutas e batalhas que está enfrentando, terra, oh glória, oh aleluia. Eu sinto que Deus está falando com alguém que está me assistindo agora aqui. O que você faz no palco da vida que você está? Questiona, reclama, murmura, joga tudo para o alto, reclama de tudo e de todos? Busca alguém para culpar ou vai orar? Ismael é um menino, Ismael está no deserto, é filho de uma escrava, filho de uma egípcia. Foi expulso de casa, está debaixo de uma árvore, está um tiro de arco, 120 metros de distância da sua mãe. A mãe dele está chorando, mas ele não está blasfemando, ele não está murmurando, ele não está chutando o pau da barraca, ele não está dizendo vou desviar, ele não está dizendo vou mudar de igreja, esse pastor não me ama. Está orando. Ele está orando, aleluia, ele está orando, oh glória, ele está orando, aleluia, ele está orando. A gente tem uma facilidade de achar culpados, nós temos uma facilidade de transferências de culpas,
de responsabilidades, de rota de fuga, de escapes, não é? De não enfrentar, de não ir para cima. Oh, meu Deus, o deserto não é lugar para morrer, é para aprender. Não, o deserto não pode me condicionar, não é o lugar que vai me condicionar, é quem está comigo no lugar que vai me dar as condições para sobressair no lugar que eu estou. Se prepara, deserto, você vai ser palco de milagre. Olha que coisa tremenda. Em quarto e último lugar, aleluia, oh glórias. Oh, aleluia. Oh, como eu sinto a graça dessa palavra. Oh, Jesus, abençoa a vida desse meu irmão que assiste essa aula agora. Abençoa, Senhor, a vida desta minha irmã que assiste essa aula agora. Ó Deus, abençoa, abençoa. Entra com providências. Socorre, Senhor. Estenda as tuas mãos. Senhor, faz com que ela ou ele entenda que esse deserto, meu Pai, não é para matar. É a sua escola, é a escola, é a pedagogia do Senhor, é o tratamento do Senhor. Ó Deus, faz com que ele ou ela entenda que esse lugar não pode condicioná-la, não pode condicioná-lo. Ó Deus, Tu és um Deus presente com ele, com ela, nesse lugar. No nome de Jesus, no nome de Jesus, aleluia. Em quarto lugar, ele foi expulso de casa, mas está orando. Senta, você consegue sentir isso? Você consegue viver? Só quem foi expulso de casa conhece essa linguagem, querido. Só quem já foi colocado de fora para casa, aliás, de casa para fora, né? Conhece essa linguagem, a linguagem do abandono, a linguagem do desprezo, a falta de defesa. Não, você não vai entender. A vida do menino Ismael, ele era o quê? Ele era uma resposta de oração para quem? Para muitas pessoas nos nossos dias. Se você olhar aqui, a vida dele é uma resposta de oração para muitos adolescentes e jovens que estão enfrentando o mesmo palco de situação. Então, quem lê correndo esse texto não percebe a tremenda mensagem que está aqui. Se você pregar uma mensagem dessa num domingo à noite na congregação, mas sem correr, sem desespero, sem ser pregador eloquente, para de graça, senta, põe a igreja para te ouvir, conduz no texto, vai pausadamente, isso vai tocando em cada feridas. Quantas pessoas precisam ser curadas por meio dessa palavra? Ele está sendo um protagonista da história de vida de muitos adolescentes dos nossos dias. Casos como o de Agar e Ismael, meu Deus, no sentido literal da palavra, são casos de famílias no mundo inteiro. Quantas esposas foram expulsas de suas casas? Quantas mães com seus filhos foram expulsos de suas casas? Quantos adolescentes foram expulsos das suas casas? Por N motivos, por N razões. Ismael é um. Meu Deus. Todos os dias uma Agar e um Ismael são expulsos de casa. Na estrada da vida, temos uma Agar e um Ismael. Uma Agar chorando pelo seu filho e um Ismael em constante oração ao Deus de seu pai. Mas Deus continua sendo tanto o amparo do órfão, como também da viúva. Essas coisas da Bíblia é tremenda. É lindo demais ver isso. Conclusão, o Senhor ouviu a oração do menino, filho de uma serva egípcia. O Senhor ouviu a oração do menino em um lugar inapropriado para viver. Ele era apenas um menino, mas o Senhor ouviu a sua oração. Na verdade, antes do Senhor ouvir a sua oração, o Senhor ouviu debaixo daquela árvore. Com isso, nós aprendemos que o Senhor vê, ouve, responde, faz promessas e ainda abre os olhos da mãe do menino para ver aquilo que sempre esteve diante dela. A oração de um menino chamou a atenção do Criador. Abriu os olhos da mãe e trouxe livramento à sua vida.
Portanto, nunca desprezes o menino, pois ele pode ser o menino que Deus ouve. Meu Senhor da glória. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você possa ser enriquecido e agraciado por meio e através dessa preciosa, rica, gloriosa e importante palavra. Em nome de Jesus. Paz do Senhor. Até a próxima.